Olá, amigo residente. Eu sou Fabrício Valois, sou pneumologista, sou responsável pelo módulo de pneumologia do curso Medicel e queria falar com vocês nesses próximos minutos sobre o curso preparatório para a prova de residências médicas voltado para a prova de R3, para a prova de especialidades clínicas, o curso extensivo do Medicel. O curso, vocês mais do que ninguém sabem como é difícil essa fase de preparação para a prova de residência. Vocês já foram selecionados, já passaram por essa etapa de concurso médico, de prova, e agora vão enfrentar essa nova batalha, que é a prova de especialidade clínica. E sabem mais do que ninguém como é importante a gente otimizar o tempo no dia a dia. Valorizar aquilo que de fato tem sido abordado nas provas, as questões mais habituais em cada instituição, e estudar a fundo esses temas, né, que de fato têm sido muito discutidos. É isso que o curso extensivo propõe a vocês, né? A proposta é exatamente essa. A cada ano esse curso é revisto, o curso é sempre ministrado por especialistas nas grandes áreas e sempre com conteúdo revisado em relação ao que foi abordado nos últimos anos. Claro que quanto mais a gente tem contato com os assuntos que são discutidos na prova, maior o índice de acerto. Mas isso, claro, desde que a gente, além de ter as aulas didáticas, tenha um conteúdo didático adequado para fazer a leitura específica de cada tema e responda muita questão. Esses são os 3 pilares para que a gente atinja o sucesso na prova de residência. O extensivo do Medicel propõe a ocorrência de aulas presenciais durante todo o ano, né? Então de 11 de fevereiro até 3 de novembro, as aulas são aos sábados, no período da manhã. Puxa, Fabrício, mas não vai dar. Não dá porque eu tenho muito plantão na residência, né? Eu dou muito plantão dia de sábado. A cada 3 sábados eu estou dando um plantão, né? Então como que eu vou assistir a aula do Medicel? Não tem problema. Além de poder assistir presencialmente às aulas, quem tem essa dificuldade em São Paulo ou quem é de fora da cidade, pode assistir em qualquer momento no ano inteiro a aula que eventualmente perdeu no dia em que foi ministrada, tá? Então a opção de assistir às aulas pela internet vocês terão durante o ano inteiro e não vai ser por conta de um plantão ou outro compromisso que surja que se vai perder aquela aula específica. Nessa fase da preparação para a residência de especialidade clínica, o tempo de fato é muito difícil de a gente conseguir ajustar, né? A gente não vai minimizar as atividades da residência e ter a opção de assistir às aulas a qualquer momento durante o ano inteiro, de fato é uma grande vantagem, tá? Vocês, em termos do material didático, vão ter acesso a toda a coleção do Medicel, material específico para as provas de R3, que é um material um tanto mais detalhado do que o material feito para a prova de acesso direto, e cada especialidade contemplada com um volume específico. Além disso, uma parte mais avançada do curso, vocês receberão um material, um resumão, né, o SIC resumão, com os temas de uma forma um tanto mais concisa. E o Medicel está sempre um passo à frente de tudo, né? Foi assim com as aulas à distância pela internet e tem uma grande novidade que eu queria apresentar a vocês, que é o material didático no iPad. É sensacional. Facilita muito o nosso dia a dia, tá? O material didático no iPad é uma ferramenta diferente do livro-texto, né? Na verdade, traz praticamente o mesmo conteúdo do livro-texto e algumas coisas a mais. Então, no material do iPad, por exemplo, é possível acessar rapidamente, pelo índice de todos os livros, o assunto que a gente quer de forma imediata, sem ter que ficar folheando o livro como a gente faz habitualmente, tá? A gente tem à disposição as estatísticas de provas, e aí a gente pode valorizar aquilo que tem sido mais abordado em cada assunto. É possível enviar as dúvidas diretamente do material. Então, estou lendo o material, surgiu uma dúvida numa questão, no texto específico, desde que a gente que você tenha um acesso à internet, pode, através do material, enviar a dúvida para a área do aluno do Medicel. Além disso, além dos textos que são similares ao texto do material extensivo, a gente tem uma riqueza maior em termos de imagem, vídeos explicativos, o que é um dado muito interessante, né? Vídeos tanto na forma de animações como alguns vídeos com alguns professores
como procedimentos, por exemplo. Tá? É possível fazer anotações e mais ainda, fazer marcações no texto. Né? Ah, mas eu gosto de estudar arriscando, marcando o que é importante. No iPad, além de ser possível marcar o que é importante, a gente pode também priorizar alguns pontos, colocar assuntos que são extremamente importantes marcados de uma cor, aqueles que têm uma importância um tanto mais discreta de outra cor, por exemplo. Isso facilitar no momento de uma revisão, né, em que a gente consegue visualizar todas as páginas do material, identificar aquelas que estão marcadas e ampliar na tela do iPad e estudar especificamente aquele parágrafo, por exemplo. Tá? Então, de fato, é uma ferramenta sensacional e que facilita muitas coisas da gente no dia a dia. Imagina só uma situação de fazer uma prova fora. Né? Então, eu vou fazer uma prova, eu moro no Ceará e vou fazer prova em São Paulo, né? Mas eu vou ter que revisar muita coisa, eu vou levar todo o material do meu Excel dentro da minha mala. Não precisa mais. Com o iPad, a gente leva de uma forma portátil todo o material, fácil acesso e confere sempre à frente de todos. No plano básico do curso extensivo, o aluno tem as aulas presenciais em São Paulo ou ao vivo na internet, faz os simulados para treinar para a prova, né, simulando o concurso, tem as reprises da aula a qualquer momento que queira assistir e recebe a coleção do material didático, os livros textos, tanto aquela coleção do ano inteiro quanto a coleção de resumo. E pode optar também por implementar o plano básico, algumas outras modalidades, como curso extra de antibiótico, eletro, imagem. O material para o iPad pode ser só o material didático do iPad, para quem já tiver o aparelho, ou pode também, em um plano específico, adquirir o aparelho juntamente com o material. Tá bem? Então, esse é o curso R3 extensivo, o curso voltado para a prova de especialidade clínica e que o grande propósito é ajudar você nessa preparação para a prova de residência. Tá? Vou aproveitar esses minutos dentro da pneumologia, que é o tema doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Esse tema, de fato, tem sido muito valorizado nos últimos anos, principalmente pela importância epidemiológica do tema. Né? A DPOC, hoje, é considerada a quarta principal causa de morte no mundo, isso dentre as doenças crônicas. Nas últimas décadas, a mortalidade da DPOC aumentou demais, mais que 500%. E o grande problema da DPOC é que geralmente o diagnóstico da doença é feito numa fase muito tardia. Sabe por quê? DPOC é uma doença de paciente na sexta, sétima década de vida. Então, pacientes idosos. E as principais manifestações da doença são dispneia, tosse, tá? E geralmente o indivíduo acredita esses sintomas à idade. Ou acredita o hábito de fumar, já que o fumo está muito ligado à DPOC. Então ele não valoriza aqueles no dia a dia. Quando ele chega para fazer o tratamento da doença, às vezes a doença já está em fase muito avançada. Ou ele descobre durante uma exacerbação da doença, por exemplo. Então é isso que contribui para que os números sejam tão impactantes assim. E mais ainda, como a gente demora para fazer o diagnóstico, provavelmente a prevalência da doença é subestimada. Tem muita gente com DPOC perambulando por aí e não sabe que tem a doença. Tá certo? Quando a gente fala em DPOC, logo vem à mente duas situações clínicas que são muito valorizadas pelos nossos livros textos do dia a dia. O que a gente vê às vezes sendo discutido no livro texto é assim: DPOC representa um espectro clínico que pode variar da manifestação bronquite crônica para enfisema pulmonar. O paciente que tem bronquite crônica é um indivíduo geralmente brevilíneo, obeso, que tosse demais, tem muita expectoração e é um indivíduo que fica cianótico precocemente, o chamado blue bloater ou azul pletórico. Enfisema pulmonar é um paciente que tosse muito pouco, a queixa principal é dispneia, é um indivíduo que tem um tórax hiperinsuflado, parece um tórax de atleta, um indivíduo emagrecido pelo consumo promovido pela doença, mas que demora para ficar cianótico, diferentemente do paciente com bronquite crônica. Esse paciente é o chamado soprador rosado ou pink puffer. Isso, de fato, a gente pode observar eventualmente no dia a dia, um caso ou outro parecido com esses extremos, mas isso não é DPOC.
Tá? Então, de fato, a doença até pode se manifestar de uma dessas formas, mas essas entidades, a bronquite crônica e enfisema pulmonar, elas não são sinônimos de DPOC e, pelo contrário, elas têm, inclusive, definições específicas. Por exemplo, a bronquite crônica, ela é definida pela presença de tosse produtiva por 3 meses, durante 2 anos consecutivos. Então, o paciente, durante 3 meses, independente de ser um mês atrás do outro, né, mas se a gente somar tudo, o paciente passou tosse seca ou purulenta, ou produtiva, perdão, esse paciente provavelmente tem o diagnóstico de bronquite crônica, e isso pode ser por diversas etiologias. Tá? Já o diagnóstico de enfisema, olha que interessante, o diagnóstico de enfisema ele não é clínico, nem é por imagem. O diagnóstico de enfisema é um diagnóstico histopatológico. Para a gente dizer que o indivíduo tem enfisema, tem que biopsiar o pulmão, identificar que existe destruição da parede do septo alveolar. É isso que define enfisema pulmonar. Claro que no dia a dia a gente acaba dizendo que esse paciente tem enfisema através, por suposição, por dados clínicos e de imagem, mas para definir o diagnóstico a gente precisaria de uma biópsia. A gente não faz isso no dia a dia, né? E a gente não faz isso porque geralmente a gente acaba albergando essas doenças sob a batuta, sob o diagnóstico da DPOC. Então, na DPOC, o que a gente observa de fato é que o paciente tem mistura daquelas manifestações. Ele tem parte do pulmão que sofre com a fisiopatologia que o espessamento das glândulas, o aumento do volume das glândulas mucosas da via aérea, e parte do pulmão desses indivíduos com DPOC vai ter aquilo que desencadearia o chamado enfisema pulmonar, destruição dos septos alveolares. Então, de uma forma geral, um pulmão de um indivíduo com DPOC, ele sofre tanto com manifestações da bronquite crônica, quanto do enfisema de pulmão. Então, a gente não deve ligar a anteninha no dia a dia pensando assim, será que tem bronquite ou será que tem enfisema? Não, isso não vale no dia a dia, não muda nada. O importante é identificar a DPOC. E DPOC é isso aqui, ó. DPOC representa a presença de sintomas respiratórios crônicos e progressivos, como dispneia, chiado no peito, tosse seca ou produtiva, associado a um fator de risco para a doença e principalmente com a presença de distúrbio obstrutivo, como o próprio nome da doença diz. Tá? Então, além de sintoma, é fundamental ter fator de risco. Ninguém tem DPOC à toa. Nada, tá? Então, o paciente tem que ter culpa no cartório. Tem que ter acontecido alguma coisa para ele virar um paciente com DPOC. Tá bom? A gente conhece, né? Todos nós conhecemos. O principal fator de risco associado à doença é o hábito de fumar. E tem que ter espirometria com obstrução. Tem que ter. O nome da doença diz isso. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, se não tiver obstrução, se o paciente fizer uma espirometria e não houver obstrução, ele não tem DPOC. Puxa, Fabrício, e quando o paciente não conseguir fazer espirometria, por exemplo, a gente pode dar um diagnóstico presuntivo, mas não vai fechar o diagnóstico sindrômico da DPOC. Tá certo? Então, falando em relação aos fatores de risco, lembrar o que acontece na fisiopatologia da doença. Nos pacientes com DPOC, o que a gente observa é que tudo começa com a inalação de partícula tóxica, pode ser de várias naturezas essas partículas, e a presença de suscetibilidade genética. Então, o paciente, dia após dia, está inalando algumas e ele é predisposto geneticamente a sofrer a cascata de eventos que vão gerar a DPOC. Tudo começa com inflamação crônica neutrofílica, tanto na mucosa das vias aéreas quanto em nível alveolar, e essa inflamação crônica neutrofílica vai promover um desbalanço entre substâncias que lesam o epitélio alveolar e da mucosa das vias aéreas e substâncias protetoras. É o balanço das chamadas proteases versus antiproteases. Neutrófilo libera muito, tanto neutrófilo quanto macrófago, libera muita protease, que são as lesivas a mucosa das vias aéreas e território alveolar também. Mas nós, no dia a dia, temos um contrabalanço. A gente produz sempre uma certa quantidade de substâncias neutralizadoras, que são as antiproteases. Quando o paciente tem suscetibilidade de desenvolver DPOC, ele perde essa proteção. Por alguma razão, ele não consegue compensar essa produção excessiva das proteases. E aí resta muita protease para pouca antiprotease, tanto a mucosa das vias aéreas quanto o epitélio alveolar.
tá? E aí a doença, de fato, começa a acontecer. A gente sabe, o fator de risco mais associado à doença é o tabagismo, é o hábito de fumar. Então, se a gente buscar os pacientes que tenham DPOC, 90% a 95% deles fumam ou fumaram alguma vez na vida, tá? Então, o cigarro é o maior indutor desse desbalanço entre proteases e antiproteases. Mas existem outros fatores importantes que devem fazer parte da nossa anamnese. Por exemplo, na América Latina, é muito comum a exposição a fogão de lenha em mulheres, né? Então, a senhora passou 30, 40 anos da vida dela cozinhando com fogão de lenha, imaginando que aquilo não traria malefício algum para a sua saúde, e isso pode induzir a DPOC, pela inalação da fumaça que é produzida nessa situação. Exposições ocupacionais diversas, por alguns irritantes específicos, também podem ser indutores da DPOC, então a história ocupacional é fundamental. E às vezes o paciente pode não ter culpa no cartório para valer. A gente pode não encontrar uma situação em que o paciente tenha de fato inalado muita substância tóxica, ou se inalou foi uma quantidade muito pequenininha. Existem pacientes que, ao invés de produzir muita protease, o problema dele é que ele nasce com pouca antiprotease. Então ele nasce já, ele já tem uma informação genética que faz com que ele tenha uma deficiência desse mecanismo de defesa, e aquelas proteases que são produzidas geralmente no dia a dia vão ser lesivas de forma mais fácil à via aérea do paciente. Classicamente, esses pacientes são representados pelos indivíduos portadores da chamada deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Essa é uma situação incomum no dia a dia, mas que a gente deve lembrar. Ela de fato pode aparecer. A gente pode encontrar pacientes com esse aspecto de doença, tá? E isso aparece na prova. A prova do Servidor Estadual de São Paulo pergunta muito sobre como identificar esses pacientes no dia a dia. E existem dados clínicos que sempre devem chamar a atenção da gente para suspeitar dessa possibilidade. Quais são esses dados? Paciente que tenha DPOC iniciado muito precocemente, com menos de 45 anos de idade. Isso não é comum. Paciente para ter DPOC, ele tem que ter fumado muito na vida, né? Muito cigarro acumulado. E ele vai desenvolver doença 50, 60 anos de idade. Tá? Então, menos de 45 anos, a gente deve ligar a anteninha, pode ser deficiência de alfa-1-antitripsina. A mesma coisa aquele paciente, doutor, eu nunca fumei, eu nunca cozinhei fogão de lenha, não sei nem o que é isso, e eu sempre trabalhei na minha salinha lá no escritório. Tá? Não tem fator de risco. Então, nessa situação, a gente deve pensar na possibilidade de deficiência de antiprotease. Paciente que tenha doença hepática inexplicada, na sua história pessoal ou da família, vocês lembram, vocês fizeram prova de acesso direto. A causa mais comum, pediatria, a causa mais comum de transplante de fígado, a motivação mais comum de transplante de fígado no primeiro ano de vida é... Tá? Então, a deficiência da enzima também pode estar associada à insuficiência hepática. E olha que interessante, ANCA-C não é só granulomatose de Wegener. Vasculite com presença de ANCA-C pode ser um indício também de deficiência de alfa-1-antitripsina. Tá? Então, sempre que a gente observar um paciente que tenha algum desses critérios aqui, a gente tem a obrigação de pensar na deficiência dessa enzima. Isso muda alguma coisa no dia a dia? Muda. Os pacientes que tenham deficiência de alfa-1-antitripsina dosada no laboratório, a gente analisa também o genótipo desses indivíduos. Dependendo do padrão do indivíduo, ele pode ter a recomendação de suplementar a enzima. Essa suplementação não aumenta a sobrevida desses indivíduos, mas se associa a alguns desfechos positivos. Então, muda a qualidade de vida dos indivíduos, desses pacientes a longo prazo. Tá bom? Além disso, além desses marcadores clínicos, existe um detalhe muito interessante em relação à deficiência de alfa-1-antitripsina, que é a regra da fumaça. A regra da fumaça sobe, né? Fumaça não respeita a gravidade. Então, se a fumaça sobe, quando o paciente fuma e tem DPOC pelo cigarro, a fumacinha do cigarro desce pela traqueia e sobe para os lobos superiores. Então, o enfisema com predomínio nos lobos superiores é o enfisema do tabagismo. Sempre que a gente encontrar um paciente em que tenha doença predominante nos lobos inferiores, muitas bolhas nos lobos inferiores, pensar na possibilidade de deficiência de alfa-1-antitripsina. Tá bom? Então esse é um estigma comum dessa doença. É assim que aparece na prova do Servidor de São Paulo. Essa questão que eu falei
comentei que é recorrente, né? São marcadores de deficiência de alfa-1-antitripsina, presença de enfisema nos lobos inferiores e idade precoce. Presença de enfisema no lobo inferior e ausência do hábito de fumar. Então junta um dado de imagem com um dado clínico. Muita atenção para essa questão. Tá bom? Bem, mas é o cigarro que é importante. Para não esquecer essa possibilidade, mas a gente tem que valorizar o hábito de fumar. É ele que se associa de fato à doença. Esse gráfico correlaciona o VF1 do indivíduo com a idade em anos. E lembra para a gente que todos nós perdemos função pulmonar com o passar do tempo. O pulmão de todo mundo envelhece. De todo mundo. E o que acontece é que a gente geralmente perde, em média, 10, 15 ml de VF1 por ano. No paciente que fuma, a coisa é muito pior. Então, no indivíduo tabagista, a gente pode observar uma perda de 10 a 15 vezes maior do que o indivíduo não tabagista. Então, o indivíduo que fuma, ele pode perder 100, 150 ml de VF1 por ano. Isso é muita coisa. Olha como é a conformação da curva da perda do VF1 num paciente que fuma e que tem a suscetibilidade de desenvolver DPOC. É muito dramático. A boa notícia, quando a gente olha esse gráfico, é que se o paciente resolver parar de fumar, por exemplo, perto dos 50 anos de idade, a curva volta anteriormente. Claro, o que ele já perdeu de função pulmonar, ele não recupera, mas a perda de VF1 a partir daquele momento passa a ser parecida com a de que o indivíduo nunca fumou. Isso acontece em qualquer fase. Se ele resolver parar de fumar mais adiante, lá com 65 anos, também a curva volta à conformação anterior, claro que ele não perde função pulmonar. Então o ensinamento que esse gráfico dá para a gente é que parar de fumar vale a pena em qualquer momento da vida. Tá? Claro que o que já perdeu a gente não recupera, mas não vai ter a perda acelerada da função pulmonar. Eu vou aproveitar esse gráfico para lembrar um outro detalhe muito interessante em relação à fisiopatologia da DPOC, que é a alteração das trocas gasosas. Isso é importante porque a gente frequentemente comete um equívoco nas visitas clínicas do dia a dia, no round clínico, né? Ou diante de um paciente na sala de emergência, ou no paciente em nível ambulatorial, quando está investigando dispneia. Olha o que acontece com a troca gasosa conforme o paciente com DPOC vai evoluindo pulmonar. Quando o VF1 se aproxima de 50%, já é uma perda muito importante, geralmente a troca gasosa, a gasometria desse paciente ainda está preservada, porque o pulmão lança mão de alguns mecanismos de defesa para impedir que o paciente tenha hipoxemia rapidamente. Tá? Apesar desse paciente ter muita doença, visto pelo VF1 baixo, o pulmão consegue ajustar a troca gasosa a ponto dele não ter anormalidade significativa. Então, com esse nível de função pulmonar, geralmente a troca gasosa ainda estará preservada. Caso a doença progrida e o paciente chegue, por exemplo, no nível de VF1 de 30%, o que começa a acontecer é que ele passa a desenvolver lentamente hipoxemia. Tá? Então a gente vai observar a hipoxemia, a queda da pressão parcial de oxigênio, acompanhada da queda da oximetria de pulso com a saturação. Tá? Mas observe que a PCO2 desse indivíduo nessa fase ainda está controlada, até porque ele se mantém ventilando bem a oxigenação. Tá? O dado mais importante desse slide vem agora. A hipercapnia, a elevação dos níveis do CO2, é um evento final no distúrbio de troca gasosa da DPOC. Então, a última coisa que acontece no paciente ambulatorial, no paciente que está estável em relação à doença, é a elevação da PCO2. Tá? Antes dela vem a queda da oximetria. Tá certo? Isso é fundamental, porque a gente escuta no dia a dia, na hora de discutir o caso, falar assim, mas eu colhi uma gasometria desse paciente, a PCO2 dele está normal, então eu acho que ele não tem DPOC. Isso está errado. Tá? Então, a hipercapnia é um privilégio de pacientes com doença em fase bem avançada. Às vezes, em pacientes com DPOC mais leve, a gente até pode observar, mas a hipercapnia aguda, vista na exacerbação da doença, por exemplo. Sempre que a gente vira um paciente com DPOC, com a doença em manifestação leve, pouca alteração do VF1 e com hipercapnia, tem alguma outra doença, por exemplo, a apneia do sono, induzida à ocorrência de hipercapnia em fase mais precoce. Porque a regra é, a hipercapnia só surge em fases avançadas da doença, ou pode acontecer durante a exacerbação aguda, mas é a hipercapnia aguda. Tá bom?
Então, muito importante nunca esquecer desse dado. E por que o pulmão consegue compensar esse problema? Né? Por que a troca gasosa só começa a ficar alterada em fase muito avançada de evolução da doença? Pelo mecanismo de vasoconstricção hipóxica, que é isso daqui que está representado nessa figura. Então, essa é uma representação normal de um alvéolo e da unidade capilar, né, que passa pelo aquele alvéolo. Então a troca gasosa vai ser realizada nessa unidade de forma adequada, o oxigênio penetra no capilar, enquanto o CO2 é eliminado. Né? Essa seria a situação normal, a situação de troca gasosa adequada. Na situação à direita, a gente vai observar que o paciente tem a fumaça. Então, nessa região do pulmão, todo o sangue que passar, todo o fluxo sanguíneo que passar pelo capilar pulmonar desse indivíduo não será oxigenado. O sangue vai chegar lá com uma PO2 baixinha, uma PO2 de 40, 45, vai sair com 40, 45. Não vai fazer troca gasosa, porque o alvéolo está destruído. Sabiamente, o que o pulmão faz? Ele lança a mão de um mecanismo de defesa que faz com que o vaso dessa região que tem o alvéolo doente se feche. É a vasoconstricção hipóxica. Tem hipóxia no alvéolo, o vaso se fecha. Tá? E o que vai acontecer com o sangue? Ele vai ser redistribuído para as áreas em que o alvéolo está funcionando adequadamente. Então o pulmão ele prioriza as regiões que estão bem ventiladas. Tá bom? Então esse mecanismo de defesa faz com que em fases precoces da DPOC o paciente não tenha hipoxemia, porque o sangue é redistribuído para as outras áreas. Tá? Em fases precoces. A proporção que a doença evolui mais, porque ele tenta privilegiar áreas que estão sadias, mas elas deixam de existir. Então toda área vai ter algum grau de DPOC, de doença instalada. Então mesmo na redistribuição o paciente começa a ter dificuldade em fazer a troca gasosa. Tá bom? Então isso acontece em fases mais avançadas da doença. Um outro detalhe muito importante que a gente deve inferir desse slide é que os pacientes com DPOC eles têm evolução desfavorável quando esse mecanismo de vasoconstricção hipóxica está muito exacerbado. O que pode acontecer quando o paciente tem muito vaso fechado no pulmão? É tanta DPOC que vários vasos estão fechadinhos. Quando fecha muito vaso no pulmão, a resistência vascular pulmonar fica aumentada. Vai ser difícil para o coração bombear o sangue através do pulmão, o coração direito. Né? Então, com o passar do tempo, conforme essa alteração vai surgindo, o coração direito vai tendo mais trabalho para bombear o sangue através do pulmão. Isso gera sobrecarga nas câmaras direitas, a pressão vai aumentar na artéria direito e vai gerar o corpo pulmonar. O paciente vai entrar em insuficiência cardíaca direita. E é isso, é esse evento, é essa evolução que faz com que o paciente com DPOC morra. Tá? Então, os pacientes com DPOC têm evolução desfavorável porque tem descompensação aguda da doença, né, numa exacerbação, ou no dia a dia, cronicamente, porque evoluem com insuficiência cardíaca direita. Se a gente conseguir quebrar essa evolução, a gente consegue dar anos a mais de vida para esse paciente. A gente vai falar disso aí, um pouquinho mais sobre isso no tratamento da doença. Bem, e o diagnóstico da doença? Né? Então, para dar o diagnóstico da DPOC, a gente não tem tanta dificuldade no dia a dia, de fato. Né? O que a gente vai observar no paciente com DPOC é a presença de sintomas respiratórios crônicos e progressivos, sintomas relativos à doença obstrutiva que o paciente tem, e vão aparecer na forma de dispneia progressiva aos esforços, tosse, chiado no peito episódico, né? Chiado não é só asma, pode ser DPOC também. E no exame físico tem vários dados que vão chamar a atenção para isso. Nenhum deles é específico. Né? Então, por exemplo, o paciente com DPOC ele pode ter aumento do diâmetro anteroposterior do tórax pela hiperinsuflação. Na verdade, esse é o achado é o achado mais específico para o diagnóstico da doença. Tá? Então, se a gente quiser buscar um achado clínico no dia a dia para valorizar a possibilidade de DPOC, que seja o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Na ausculta, a gente pode encontrar um som vesicular reduzido, ruídos adventícios na forma de sibilos, por exemplo. O paciente pode ter, se já tiver hipoxemia, cianose de extremidades, e se tiver corpo pulmonar, a insuficiência de ventrículo direito se apresentará com edema periférico. Muita atenção para esse slide, que aqui não está escrito baqueteamento digital. Tá? E não foi por falta de espaço no slide, não. É que baqueteamento digital não ocorre nunca
por DPOC. Muito cuidado com isso. Tá? Então é muito comum também nas discussões a gente ouvir esse relato. Nossa, mas esse paciente não tem baqueteamento digital, eu acho que por isso ele não deve ser DPOC. Ou o contrário, ele tem baqueteamento. DPOC não faz parte das causas comuns de baqueteamento digital. Lembrar das causas mais relevantes, né? Doença pulmonar, cardíaca ou hepática. A doença hepática causando a síndrome hepatopulmonar pode gerar baqueteamento digital, qualquer doença hepática, ou mesmo hipertensão portal sem cirrose. As doenças pulmonares, as doenças supurativas principalmente, tuberculose, bronquiectasias, abscesso pulmonar, câncer de pulmão e algumas doenças intersticiais. E do ponto de vista cardiovascular, geralmente as doenças que fazem shunt direita e esquerda, as cardiopatias congênitas, em que o paciente tem passagem do fluxo à direita direto para a esquerda sem passar pelo pulmão. Ninguém conhece muito bem a causa específica do baqueteamento digital, mas parece ser induzido pela concentração excessiva de fator de crescimento derivado de plaquetas na periferia dos dedos, promovendo aumento das partes moles desses tecidos. Esse fator de crescimento deveria ser depurado pelo pulmão e sempre que o paciente tem alguma situação em que o sangue possa passar pelo depurado, ele acaba atingindo essas extremidades, atingindo a circulação sistêmica e pode promover o baqueteamento. Tá? Então atenção, baqueteamento não é visto no paciente com DPOC. Tá? A gente sempre vai ter que pensar em outras possibilidades, principalmente asma, que é o principal diagnóstico diferencial do DPOC, mas outras situações podem simular esse quadro. Por exemplo, a insuficiência cardíaca. Então, paciente com DPOC é paciente na 6ª, 7ª década de vida e esses indivíduos também são indivíduos que têm, pela faixa etária, um risco de ter disfunção ventricular esquerda, por exemplo, que pode causar sintomas semelhantes a DPOC. Então, muita atenção pela faixa etária e pelo fator de risco tabagismo, né? Que pode ser, por exemplo, indutor de doença coronariana, né? Que pode motivar o surgimento de insuficiência cardíaca. Então, muita atenção para esse diagnóstico diferencial. Tá? E a gente vai dispor de alguns exames complementares para ajudar na confirmação do diagnóstico de DPOC e para afastar alguns outros diagnósticos. Um deles é a radiografia. Mas a primeira mensagem da radiografia parte do arsenal de exame complementar para o diagnóstico de DPOC. Às vezes ela é importante para afastar outro diagnóstico. Mas a gente não vai encontrar na radiografia uma razão para dizer, opa, esse paciente tem DPOC. Não. Tá? Então não é o exame fundamental para confirmar, mas às vezes é importante para o diagnóstico diferencial. Essa radiografia é uma radiografia de um indivíduo que nunca fumou, nunca colocou um cigarrinho na boca. Vamos lembrar agora o que pode acontecer na radiografia se ele resolver fumar. Tá? Então pode acontecer da gente observar o pulmão com menos vaso, porque o pulmão está hiperinsuflado. Então o pulmão tem um aspecto enegrecido, né, mais hipertransparente nos pacientes com hiperinsuflação. Então a gente vai observar poucos vasos na radiografia. Vai observar também pela hiperinsuflação a retificação do diafragma. Então o pulmão ele vai se insuflando e jogando o diafragma para baixo. Além disso, como marcador da hiperinsuflação, a gente vai conseguir observar mais costelas anteriores no tórax desse indivíduo. Então, se a gente contar no indivíduo normal, geralmente entra em contato com o diafragma. No paciente com hiperinsuflação, geralmente a 8ª costela, às vezes a 9ª, é aquela que vai mergulhar no diafragma. Tá? Isso as costelas anteriores, que são as que têm essa conformação. Ah, Fabrício, mas eu aprendi que eu posso contar, que eu devo contar as costelas posteriores. E eu quero contar as posteriores. Eu posso? Pode. É mais difícil contar as posteriores, porque a primeira geralmente ela está colada na segunda. Mas a gente até pode contar as costelas posteriores, que elas são mais horizontais e mais afiladinhas do que a gente observa das anteriores. Se a gente resolver contar as posteriores, o número mágico é 10. Então até 10 costelas, 9 a 10 a gente vai observar no indivíduo normal. No DPOC, geralmente a gente observa 11 costelas no tórax, na região da sombra do pulmão. Tá? Além disso, o pulmão vai crescendo, aperta o mediastino, a área cardíaca fica mais reduzida, então o índice cardiotorácico é menor, geralmente menor do que 11,5 cm. E o perfil também ajuda. Ajuda porque a gente pode observar um marcador interessante da hiperinsuflação, que é o aumento do espaço retroesternal, que vai do externo até a superfície anterior, superanterior do coração, geralmente isso será maior que 4,5 cm. E pode observar também a retificação do diafragma. Olha como está retinho o diafragma desse indivíduo. Né? Então ele perdeu a sua configuração habitual, que seria a configuração em parábola. Então o diafragma deveria descer desse indivíduo. Não é isso que a gente está vendo. Tá?
Então, retificou, porque a hiperinsuflação fez o diafragma se rebaixar. Tá bom? Mas muita atenção, a radiografia não dá diagnóstico de DPOC. Ela sugere que exista hiperinsuflação. Tá? Isso pode ser um dado a mais na suspeita diagnóstica dessa doença, afastando, tornando menos prováveis outros diagnósticos. A tomografia ela traz imagens mais bonitas, mas nem por isso também define o diagnóstico de DPOC. Então a gente vê no laudo, presença de enfisema, isso é DPOC? Não. Tá? A presença de enfisema não define o DPOC, pelo contrário, às vezes não quer dizer nada. Por exemplo, existe um tipo de enfisema chamado enfisema paraseptal, que é muito comum em indivíduos rígidos, que nunca fumaram. Provavelmente muitos de nós, se fizermos uma tomografia, a gente vai encontrar essa normalidade. São as bolhas subpleurais, né, que a gente vê nessa primeira figura. Então, geralmente são áreas de enfisema coladas na superfície pleural ou no mediastino. A única complicação que esse indivíduo pode ter é, eventualmente, se ele tiver um trauma torácico, ele tem um risco maior de ter pneumotórax, ou numa punção venosa, uma punção vascular um pouco mais agressiva, alguém pode tocar a superfície do pulmão e esse paciente ter um pneumotórax, mas, de uma forma geral, esse paciente não tem risco de ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Do contrário, é o paciente com enfisema centrolobular, que dá essa imagem em ruído de traça. O pulmão do paciente parece que está todo cheio de buraquinhos, todo cheio de pequenas cavidades sem parede, o que define a presença do enfisema. Esse é o enfisema clássico do paciente que fuma, do paciente que de fato tem DPOC. Tá? Mas nem sempre a síndrome estará constituída. Às vezes isso vai ser um achado incidental e o paciente não vai precisar de tratamento. E o enfisema panlobular, onde o paciente tem grandes áreas do pulmão com grandes bolhas ou áreas que estão hiperinsufladas. Tá? Esse é um marcador que a gente costuma ver muito nos pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina. Então, olha que interessante, além daqueles dados clínicos e do predomínio da doença nos lobos inferiores, a gente pode observar na deficiência de alfa-1-antitripsina esse padrão de enfisema, o enfisema panlobular. Tá certo? Mas, mais uma vez, assim como eu falei para a radiografia, a tomografia não dá diagnóstico de DPOC. Ela pode sugerir que o paciente tem áreas de enfisema ou sugerir hiperinsuflação. Mas exame para dizer que o paciente com DPOC, tem DPOC é esse aqui, espirometria. Tá? E o que a gente vai observar na espirometria é relação VF1-CVF reduzida, indicando que deve existir um distúrbio obstrutivo, relação VF1-CVF menor do que 0,7, e geralmente a maioria desses pacientes não tem resposta ao uso do broncodilatador. Tá? E se tiver resposta ao uso do broncodilatador, isso não é DPOC? Não, pode ser DPOC. 15% dos pacientes com DPOC, eles podem ter características que misturam DPOC com asma. Isso quer dizer que eles podem ter resposta ao broncodilatador. Tá? Então não afasta o diagnóstico de DPOC, se o paciente tiver resposta ao broncodilatador. Tá bom? E se não tiver obstrução da espirometria, isso é DPOC? Não, não é DPOC. O paciente não pode ser alcunhado como portador dessa síndrome se a espirometria dele estiver normal. Então esse sim é o exame fundamental para dar o diagnóstico. Tanto para dar o diagnóstico quanto para estabelecer a gravidade da doença. Então a gente costuma classificar a DPOC de estágio 1 a 4, de leve a muito grave. Observe que pelas diretrizes todos eles têm obstrução e será o nível do VF1 que vai definir qual é a intensidade da doença desse paciente. Preciso saber esses níveis? Precisa. Tá? Precisa porque isso pode ter impacto em algumas modalidades terapêuticas desses pacientes. Então esses números aqui a gente precisa gravar. Tá? As faixas em que o paciente é definido em cada nível de gravidade da DPOC. Tá? Fabrício, mas eu sei que o paciente tem DPOC, ele fez uma espirometria há muito tempo atrás, tem toda a cara de DPOC, tem hiperinsuflação, mas ele não consegue mais fazer espirometria. Tem como eu saber a gravidade desse indivíduo? Tem. A gente pode lançar a mão, por exemplo, de alteração de troca gasosa. Paciente que tenha hipoxemia, ele no mínimo tem DPOC grave. Se o paciente tiver hipercapnia, que é evento final na evolução da doença, ele terá DPOC muito grave. Tá bom? Então, pela alteração de troca gasosa, a gente pode inferir o nível de gravidade da doença. Mesma coisa se o paciente tiver corpo monale, já tiver insuficiência cardíaca direita. Isso define a presença de DPOC em estágio muito grave. Tá? Como é que a gente trata a doença? Infelizmente, o tratamento é basicamente sintomático do que a gente tem até hoje à disposição. Então, é feito basicamente com broncodilatadores, da mesma forma que a gente faz para asma, os de curta ação, tanto beta-agonista quanto anticolinérgico. Lembrar que na DPOC, se a gente tiver que escolher um broncodilatador, o ideal é o beta-2 agonista.
porque ele tem mais efeito broncodilatador, apesar de que os pacientes com DPOC respondam um pouquinho melhor ao anticolinérgico do que os asmáticos. Tá? Então os fármacos que a gente usa são os habituais do dia a dia, salbutamol, efenoterol e o ipratrópio, e a gente dispõe para o tratamento de manutenção desses pacientes dos fármacos de longação. Tanto o beta-2 agonista de longação, formoterol e o salmeterol, os principais representantes, quanto o anticolinérgico de longação, no caso o tiotrópio, né, que é um fármaco que de fato revolucionou o tratamento da DPOC, né? O tratamento sintomático da doença. Então é um fármaco que age por 18 a 24 horas, o paciente usa uma vez ao dia, o grande problema dele é o custo. É um custo elevado, muito mais caro do que os beta-2 de longação, e por isso ele é usado sempre como segunda alternativa no tratamento, apesar de ser um fármaco muito bom. Tá? E como é que a gente faz para escolher o tratamento desse paciente? De uma forma geral, a gente define como vai tratar os pacientes com DPOC baseado na intensidade dos sintomas. Existe uma tabelinha do consenso que a gente pode utilizar, às vezes, para ter uma ideia do que a gente tem de arsenal terapêutico. Lembrar que existe terapia não farmacológica também, mas de uma forma geral isso obedece uma regra prática muito simples de se lembrar. A primeira delas é que o paciente que canse de vez em quando, uma vez ou outra, nem sabe que esforço ele precisa fazer para cansar, esse paciente só precisa usar broncodilatador quando tiver sintoma. Então esse paciente só vai receber a orientação de usar beta-2 de curta duração, quando sintomático. Geralmente é DPOC leve. Os pacientes que tiverem sintomas persistentes, doutor, toda vez que eu vou no supermercado, buscar meu filho na escola, eu caminho por uns 3 quarteirões, eu canso. Esse indivíduo já deve receber a recomendação de usar um broncodilatador de longação diariamente. Tanto o beta-2 ou o tiotrópio. Tá? Então fica a critério de qual fármaco a gente vai utilizar. No dia a dia a gente acaba preferindo usar o beta-2 de longação porque ele é mais barato o paciente começar o tratamento e ele consegue dar melhora dos sintomas da maioria dos pacientes nessa fase da doença. E aí, quando o paciente volta, a gente reavalia, depois de 1 mês, 2 meses, como ele está. Doutor, eu continuo cansando muito, melhorou muito pouca coisa. Aí a gente vai associar o fármaco que a gente não tinha dado anteriormente. Então, se deu o beta-2, agora dá o anticolinérgico, vai dar o tiotrópio. Se tiver dado o tiotrópio antes, agora vai dar um beta-2 de longação, o formoterol ou o salmeterol. Tá bom? Se depois o paciente voltar e ainda assim não estiver bem, aí a gente vai apelar. E apelar na pneumologia é sempre usar a xantina. Tem um potencial de broncodilatação muito pequeno, pode ter algum efeito antioxidante na DPOC, isso ajudar principalmente a performance muscular desses pacientes. Então ainda é aceito usar no tratamento de manutenção, mas para esses casos refratários. Tá bom? Dificilmente é abordado em prova a xantina ou o uso dos broncodilatadores. O que mais cai em prova no tratamento de manutenção é a grande polêmica, uma polêmica antiga no tratamento da DPOC, que é o uso do corticoide inalatório. Mas muita atenção, não é para ter polêmica nem dúvida alguma não. O corticoide inalatório está indicado em uma situação na DPOC. Paciente que tenha doença grave ou muito grave, ou seja, VF1 menor que 50%, e que tiver mais que uma exacerbação no ano. Ou seja, paciente que tem VF1 de 40% e exacerbou 2, 3, 4, 5, 1000 vezes no ano, esse paciente tem indicação de usar corticoide inalatório. Tá? Geralmente numa dose moderada, é a dose que é ofertada para esses indivíduos. Isso não muda a sobrevida, mas diminui o número de exacerbações, melhora o controle dos sintomas, melhora a qualidade de vida desses indivíduos. Tá certo? Então essa é a situação que geralmente se prescreve o corticoide inalatório para a DPOC. Tá bom? Além do corticoide inalatório, nenhum desses outros fármacos tem a capacidade de aumentar a sobrevida da doença. Né? De fato, uma pergunta que cai muito em prova, e a resposta é a mesma já há 30 anos, é quais são as intervenções, o que a gente pode fazer para aumentar a sobrevida da DPOC? Pouca coisa. E essa resposta é a mesma há muito tempo. Parar de fumar e usar oxigênio quando indicado. Tá? Então são terapias não farmacológicas que podem ter impacto na sobrevida. A gente tem vários fármacos surgindo para o tratamento da doença, alguns inibidores de fosfodiesterase, mas a gente ainda não tem informações específicas sobre impacto na sobrevida. Até agora, a resposta a essa pergunta, o que aumenta a sobrevida da DPOC, permanece a mesma. É parar de fumar e oxigênio domiciliar. Tá? Isso faz parte do tratamento não medicamentoso da doença, que engloba ainda reabilitação pulmonar e vacinação. Tá? A reabilitação pulmonar é uma forma de o paciente treinar
alguns grupos musculares, principalmente de membros superiores, fazer atividades aeróbicas, ter educação em relação à doença DPOC. É, entre aspas, e bem entre aspas mesmo, uma espécie de academia para o paciente com DPOC, específica para a doença, apesar de não se aplicar corretamente esse termo academia para DPOC. Mas a ideia é dar um treinamento melhor para esse paciente, principalmente em atividades aeróbicas e de alguns grupamentos musculares. A oxigenoterapia domiciliar. Por que é importante? Por que ela altera a sobrevida desses pacientes? Na verdade, a gente já definiu isso anteriormente, né, no começo da nossa discussão. O paciente com DPOC, cronicamente, ele tem evolução desfavorável pela presença de insuficiência ventricular direita. E isso acontece porque ele tem muita vasoconstricção hipóxica, porque ele tem muita hipóxia alveolar. Então, para esses pacientes, se a gente oferecer uma quantidade de oxigênio que tire ele dessa hipóxia tão intensa, em nível alveolar, a gente consegue diminuir um pouquinho a vasoconstricção e isso alivia o trabalho do ventrículo direito, porque os vasos ficam mais dilatados no pulmão, a resistência vascular pulmonar acaba caindo um pouquinho e o ventrículo direito consegue trabalhar com facilidade. Tá? Então, um paciente que chega, às vezes, por exemplo, muito descompensado do corpo pulmonar, DPOC em fase avançada, edema periférico, turgência jugular, hepatomegalia, o tratamento para esses pacientes é oxigênio. 2, 3 dias com oxigênio, mantendo a oximetria adequada, o paciente vai sair da insuficiência ventricular direita. Isso é uma pergunta que já foi abordada em algumas provas, prova de especialidade clínica. Tá? Então, quando é que a gente vai indicar no dia a dia oxigênio, tirando essa situação do corpo pulmonar descompensado, paciente estável no dia a dia? A indicação ela é pontual, é para aqueles pacientes que provavelmente têm hipóxia para valer. E quem tem hipóxia para valer é quem já tem hipoxemia instalada. Então, colhe a gasometria e vem uma PO2 menor ou igual a 55. Isso já é muita alteração de troca gasosa. Provavelmente esse paciente já tem bastante hipóxia alveolar. Ou então a saturação menor ou igual a 88. Então, essas recomendações são universais e justificam o uso de oxigênio domiciliar para os pacientes ambulatoriais de DPOC. Tá? Essa recomendação a gente tem extrapolado para outras situações clínicas, para doenças fibrosantes, por exemplo, mas isso não é tão adequado. A gente precisa de estudos para ver se isso aqui vale para outras doenças. Para a DPOC isso é verdade absoluta. Tá? E a gente vai dar a menor quantidade de oxigênio que o paciente precise durante o dia para manter a saturação maior que 90%. Tá certo? Essa é a ideia do oxigênio domiciliar. O paciente deve usar de 16 a 24 horas por dia. Tá bom? Existem situações que o paciente não está hipoxêmico para valer, a PO2 e a saturação estão reduzidas, mas não é uma redução muito grande, mas ele demonstra achados de que essa redução pequena, para ele, para aquele paciente, é importante. Por exemplo, com a medula produzindo mais hemácia. Então, o paciente com policitemia mostra para a gente que aquela pequena redução da oximetria e da PO2 tem impacto clínico para ele. Ou então aquele que já tem corpo pulmonar com essa pequena alteração de troca gasosa. Então essa é uma recomendação adicional, o nível de evidência é mais baixo, mas ela também é aceita para indicar oxigênio domiciliar. Tá bom? Então o oxigênio altera a sobrevida da DPOC. Outra situação que altera, que faz o paciente viver mais, a gente já viu por quê, porque altera a curva de perda do VF1 é a cessação de tabagismo. Então, parar de fumar é um ponto fundamental na abordagem terapêutica da DPOC. Na verdade, a gente precisa ter uma atenção redobrada nesse ponto agora, nessa discussão. Principalmente para a prova prática. Todo paciente que a gente se deparar, qualquer caso clínico, em qualquer situação, e o paciente for tabagista, nós temos a obrigação de questionar o paciente, de oferecer para ele a possibilidade de parar de fumar. Tá? Então, questionar se o paciente conhece os fatores, as doenças associadas ao hábito de fumar, se ele já pensou em parar de fumar. Tá? Isso a gente deve fazer sempre como uma abordagem inicial. Pensar em tratar, pensar em dar fármaco, terapia cognitivo-comportamental, isso geralmente fica para um segundo plano. A gente tem primeiro que preparar e sentir se o paciente de fato está preparado para parar de fumar. Tá certo? Então, se aparecer na prova prática, provavelmente isso vai ser um ponto que vai ser cobrado na avaliação específica e provavelmente a ideia vai ser só conversar com o paciente sobre o hábito de parar de fumar, sobre o ato de parar de fumar. Tá? Então é conscientizar o indivíduo ou ver se ele conhece já os malefícios associados ao cigarro.
Tá bom? Se for uma questão com o ator, é possível que diga assim, não, doutor, eu não quero parar de fumar, não. Eu já conheço várias pessoas que morreram e nunca fumaram, aquela conversa habitual do dia a dia, tá? E é errado nessa situação prescrever remédio para o cigarro, tá? Ou recriminar o paciente. O que a gente deve fazer nessa primeira abordagem é informar o paciente sobre os riscos de continuar fumando, os malefícios que aquilo traz e fazer o paciente passar a pensar em parar de fumar, tá? No dia que o paciente estiver preparado, a gente tem várias opções para tratar, como a nicotina, a bupropiona e a vareniclina. Da fármaco, geralmente a gente consegue uma eficácia maior no tratamento, geralmente isso é reservado para aqueles que têm maior dependência à nicotina. E a escolha deles geralmente é feita baseada nas contraindicações a algum desses fármacos específicos. A vareniclina é o que tem maior efetividade dentre todos os medicamentos que a gente usa para ajudar na cessação do tabagismo. A limitação dela é o preço muito elevado, né, que dificulta o seu uso em detrimento dos outros fármacos. E a contraindicação habitual para a vareniclina é a insuficiência renal. Tirando essa situação, ela não tem contraindicações. Tá? Quando aparece na prova para a gente escolher fármaco para tratar tabagismo, geralmente a resposta é baseada na contraindicação deles. Foi assim numa questão da Escola Paulista de Medicina no ano passado. Era uma questão gigantesca da prova de especialidade clínica, falando sobre um paciente tabagista, cheio de comorbidades, situações específicas, e que perguntava como tratar. E a resposta era baseada em efeito adverso ou em contraindicação de alguns desses fármacos. Então isso a gente tem que conhecer. Então a bupropiona ela geralmente está contraindicada em pacientes que tenham doença do sistema nervoso central, na forma de crises convulsivas, mesmo aqueles que tiveram convulsão febril na infância. Então nessa situação ela está contraindicada. E a nicotina, nas suas diversas apresentações, a contraindicação clássica é angina instável ou doença coronariana sem controle, angina estável em crescendo, paciente que infartou recentemente. Essa é a principal contraindicação à nicotina. Além do que, geralmente o paciente tem que parar de fumar quando começa a usar a suplementação de nicotina. Ele não pode ficar usando as duas coisas juntas, porque isso vai dar uma sobrecarga de nicotina ao indivíduo. Tá bom? Então, escolher o fármaco específico depende das contraindicações a cada um deles. Apesar de a eficácia ser variável, a vareniclina tem uma eficácia maior, o custo é mais elevado. Na maioria das vezes, a gente acaba optando por um desses dois fármacos para iniciar a abordagem, a nicotina ou a bupropiona. Tá certo? Tabagismo mereceria uma aula específica, a ideia é só a gente lembrar esse ponto nessa discussão da DPOC. E aí a gente pergunta para o paciente, e aí, o senhor vai parar de fumar ou não vai? Já pensou nessa possibilidade? O paciente fala assim, doutor, não vou parar de fumar não, viu? Não vou, porque eu já fumei tanto tempo, nunca tive problema nenhum, né? Aí a gente fala assim, bem, eu tenho duas notícias para o senhor, uma boa e a ruim. Qual que o senhor quer primeiro? Doutor, eu quero a ruim. Não, eu vou dar primeiro a notícia boa para o senhor, né? Porque é assim que ela está na aula, né? Então a notícia boa é a seguinte, quem fuma parece ter menos algumas doenças. Aí o paciente, está vendo, doutor? Eu não falei para o senhor? Eu vou fumar mesmo, né? Mas que doenças são essas, doutor? São 4. Pneumonia de hipersensibilidade, sarcoidose, pneumonite actínica e a retocolite ulcerativa. São doenças que existem dados epidemiológicos, estudos mostrando que elas ocorrem menos em pacientes que fumam. Ninguém sabe se é um fator protetor mesmo pelo cigarro, mas o dado epidemiológico que a gente tem é que elas são menos frequentes em quem fuma. Tá? O paciente, doutor, pronto, não vou fumar, né? Não vou parar de fumar, vou continuar fumando. Calma, tem a notícia ruim. E a notícia ruim é que qualquer uma dessas doenças, quando ocorre no indivíduo que fuma, ela tem um prognóstico muito pior. Tá? Então o risco do paciente ter problemas graves, ter desfechos desfavoráveis com qualquer uma dessas doenças é muito maior se fumar. Então não vale a pena fumar. Tá? Além desse slide, inúmeras outras doenças, doença coronariana, doença cerebrovascular, neoplasia, doença pulmonar obstrutiva crônica, úlcera péptica, osteoporose, impotência sexual. Então existem várias morbidades associadas ao hábito de fumar e que justificam a gente sempre abordar isso diante do indivíduo. Tá? Então, lembrando, a gente já discutiu sobre reabilitação pulmonar, né? E a vacinação também está indicada na DPOC, especificamente a pneumocócica a cada 5 anos e a influenza, a anti-influenza anualmente. Tá bom? O tratamento cirúrgico da DPOC é um tratamento que tem sido implementado nessas últimas décadas, mas ainda não faz parte da nossa prática habitual. Ele não aumenta a sobrevida, apesar de poder melhorar a qualidade de vida. A gente tem 3 grandes procedimentos. A cirurgia redutora, o transplante de pulmão e os procedimentos broncoscópicos. A broncoscopia ela tem sido utilizada mais na última década, mas mais em nível experimental ainda, não tem sido
a acoplada à prática diária, e geralmente usa, a ideia do procedimento é colocar uma válvula dentro do pulmão que permita que o ar saia, mas não penetre em determinados segmentos pulmonares. Os resultados são variáveis, mas na maioria das vezes o paciente tem melhora dos sintomas. Tá? O transplante de pulmão, que é uma alternativa aos pacientes em fase grave da doença, em fase avançada, é uma modalidade que também não aumenta a sobrevida, mas melhora muito a qualidade de vida desses indivíduos. O paciente que estava com oxigênio domiciliar muito limitado passa a voltar a ter a capacidade funcional que tinha 15, 20 anos atrás. Tá? Indicado em fases avançadas da doença. E a cirurgia redutora, que é uma cirurgia interessante, acompanhe comigo no quadro, que ela na verdade parte do princípio de melhorar a mecânica pulmonar. A ideia da cirurgia redutora é que a mecânica pulmonar do paciente com DPOC ela está prejudicada porque o pulmão está tão hiperinsuflado que o diafragma fica retificado. Né? Lembra que a conformação habitual do diafragma deveria ser uma conformação em abóbada. Né? Mas pela hiperinsuflação, o diafragma cai. A ideia da cirurgia redutora é retirar o segmento mais envolvido pelo enfisema no paciente que fuma, que geralmente é o segmento, são os segmentos superiores. Então se retira essa área do pulmão, que é uma área que não está funcionando mesmo. E quando se retira essa região do pulmão, sabe o que acontece? O pulmão desinsufla. Ele vai ter uma área maior dentro do tórax para ocupar. Então essas regiões que sobraram vão subir para ocupar aquela região que foi retirada cirurgicamente e o diafragma vai voltar a ter a sua conformação habitual em abóbada. Vai voltar a contribuir para a inspiração do paciente. O paciente vai ter mais facilidade em mobilizar o ar no dia a dia. Tá? Então a cirurgia redutora, quando surgiu, foi um grande boom na pneumologia. Se imaginava que se tinha atingido a resolução da DPOC, mas de fato isso não acontece. Melhora muito a qualidade de vida do paciente, mas não aumenta a sobrevida. Ela tem sido utilizada como ponte para o transplante de pulmão em alguns casos. Tá certo? E a exacerbação da DPOC? Então a gente viu as situações de estabilidade ambulatorial, mas às vezes o paciente piora. E quando piora, quando tem doença respiratória, a gente tem que ter um cuidado adicional. Esses pacientes sempre têm sintomas. E às vezes ele pode estar um pouquinho mais cansado, com um pouquinho mais de tosse. Isso não quer dizer exacerbação. A gente tem que ser criterioso de fato. Então a gente tem utilizado no dia a dia os critérios de Antonissen. Os famosos critérios de Antonissen são os 2 critérios de 3 da DPOC. Né? Acredito que todos vocês já tenham contato com esses critérios. Então, o paciente que tenha 2 de piora da dispneia, aumento do volume expectorado ou mudança da cor do catarro, tendo 2 desses 3, o paciente estará exacerbado. Tá? Então, esses critérios ajudam muito a gente no dia a dia a diferenciar o paciente exacerbado daquele que está só com sintoma da doença. E é muito importante a gente, de fato, ser criterioso. Claro que tem situações em que o paciente fala assim, doutor, minha falta de ar está pior, mas eu não estou com mais catarro e nem mudou a cor. E a gente vê que nitidamente o paciente não está bem, está febril, infecção de vias aéreas superiores, o paciente é taquicárdico, taquipneico, aí ele também está exacerbado. Tá? Então, claro que a gente tem que ter bom senso nessas situações. O que os critérios ajudam é para aquelas situações em que a gente está na dúvida se é só sintoma da DPOC ou se de fato existe uma exacerbação. Tá bom? O que causa a exacerbação da DPOC? Muita coisa, na maioria das vezes infecção. Infecção viral ou bacteriana. Tá? Mas muita atenção para a possibilidade de outras situações não infecciosas. Por exemplo, embolia de pulmão. Às vezes a gente deixa passar um evento embólico e o paciente vem tendo exacerbações com frequência, a gente achando que é sempre infecção, na verdade são sempre embolias de pulmão. Até um momento que ele vai ter uma muito grave e vai ter um desfecho desfavorável. Atenção para a doença cardiovascular. Arritmia, insuficiência cardíaca, são pacientes que têm tabagismo e faixa etária como risco para ter doença cardiovascular. Então isso também pode descompensar a DPOC. Tá? Os objetivos do tratamento são parecidos com aquele que a gente tem na asma na sala de emergência, é melhorar o sintoma do paciente, objetivo imediato, melhorar a dispneia do paciente, o conforto respiratório desse indivíduo, tratar a etiologia se isso for possível e manter sempre uma boa oferta tecidual de oxigênio. A gente vai dar oxigênio para manter a saturação maior que 90%. Tá? Tá maior que 90%, está ótimo. Como é que a gente trata? Broncodilatador para aliviar a falta de ar. Independente da etiologia, para controlar a inflamação associada à exacerbação,
todo paciente tem que usar corticoide sistêmico por 7 a 10 dias. Tá? Na DPOC não vale a pena deixar 30 dias, 60 dias de corticoide, não, esse tempinho curto já é suficiente. E muita atenção para qualquer etiologia de exacerbação, infecção, pneumotórax, embolia, arritmia, qualquer delas, é importante dar o corticoide. E o oxigênio, como a gente pontuou anteriormente. A grande polêmica no tratamento da exacerbação é em relação ao uso dos antibióticos. Aqui é um ponto muito discutido na literatura. A gente não tem nenhum dado clínico, nenhum dado na literatura médica pontuando as situações em que de fato a gente deve ou não deve usar antibiótico na exacerbação da DPOC. Claro que se o paciente tiver evidência inequívoca que tem uma infecção bacteriana, a gente vai dar um antibiótico. Por exemplo, tem uma pneumonia, né? Tem um foco pneumônico na radiografia, tem que dar antibiótico, não tem dúvida. O problema é que boa parte desses pacientes tem, na verdade, só bronquite, né? Então é só bronquite aguda, às vezes gripe, né? E a gente fica na dúvida, será que vou dar antibiótico ou não? Os critérios mais aceitos para a gente fornecer antimicrobiano para esses indivíduos são 2. Se ele tiver secreção purulenta dentro da exacerbação, ou se o paciente tiver uma exacerbação grave da doença, aquela que precisa de UTI. Nessas situações, mesmo na ausência de evidência de pneumonia, vale a pena dar um antimicrobiano. E se o paciente tiver só leucocitose? Não vai dar. Tá? Não vale a pena, isso pode acontecer numa infecção viral. E se tiver elevação da PCR? A mesma coisa. Tá bom? Então, a gente vai dar antimicrobiano quando tiver evidência inequívoca de que exista uma infecção bacteriana ou nessas duas situações em que é possível que a infecção esteja começando a se desenvolver. Tá certo? Outras opções como xantina, bronquiodilatador sistêmico, a gente dá quando a coisa não está indo bem, sempre situações secundárias. E a ventilação não invasiva, o paciente na sala de emergência, o ideal é sempre ofertar na forma de BiPAP. Tá bom? Muita atenção em relação ao suporte ventilatório. Isso costuma cair principalmente nas provas, em provas discursivas abordando a DPOC, porque mescla um pouquinho conhecimentos em relação à terapia intensiva e da pneumologia ambulatorial, que é em relação ao controle da PCO2 e do pH, em relação à acidose dos pacientes com DPOC. Então a gente tem que diferenciar 2 tipos de paciente que podem chegar para a gente no dia a dia. A gente pode ter os pacientes que têm retenção crônica de CO2 e pacientes que têm retenção aguda de CO2, na vigência de uma exacerbação. Então, o que acontece? Como é que a gente diferencia esses 2 pacientes? É fácil, vocês sabem disso. O paciente retentor crônico, ele tem a PCO2 elevada, claro, né? Ele vai ter a compensação do rim, então ele vai ter elevação do bicarbonato, vai ter alcalose metabólica para tentar compensar a acidose respiratória, e o pH desse indivíduo geralmente é normal. Então é um paciente que vai chegar exacerbado com PCO2 alta, mas com pH normal. Tá? Então esse paciente é um retentor crônico. O paciente com retenção aguda é diferente. Ele vai chegar com a PCO2 elevada, mas com bicarbonato normal. Não deu tempo dele compensar ainda com o rim. A exacerbação começou ontem ou antes de ontem, o rim ainda não conseguiu aumentar o nível de bicarbonato. E por conta disso ele vai ter acidemia, vai ter acidose respiratória importante, causando acidemia, o pH é baixo. Tá? E aí a gente resolve entubar esses pacientes por alguma situação. Entubou. E aí o que acaba acontecendo é que a gente fica, vendo a gasometria desse indivíduo, tentado a corrigir o distúrbio gasométrico que esse indivíduo tem. Aí olha só o que acontece quando a gente corrige. Né? Então, paciente com retentor crônico, corrigimos tudo, ajustamos o volume minuto para que o paciente tenha uma PCO2 mais baixa, tá? Reduzimos a PCO2 dele, ajustamos tudo enquanto o paciente está ventilado. Né? Como a PCO2 caiu, o rim vai eliminar mais bicarbonato, o pH dele vai ficar normal, vai continuar normal como estava. E aí depois de 5, 6, 7 dias entubado, a gente resolve desentubar porque o paciente melhorou, está ótimo, né? O paciente está muito bem. Todos os parâmetros da infecção estão controladas, o paciente está com parâmetros baixos no ventilador e a gente desentuba. Sabe o que acontece assim que a gente desentuba? Como esse paciente ele é um paciente com DPOC grave, por isso ele tinha hipercapnia, na hora que a gente tira o tubo, ele vai voltar a ser um paciente DPOC grave. A mecânica pulmonar dele vai voltar a ser o que era antes da exacerbação. E antes da exacerbação ele estava retendo CO2 porque ele era grave, muito grave. Tá bom? Então o que vai acontecer com esse paciente quando a gente tira o tubo é que a PCO2 vai subir de uma hora para outra.
Em algumas horas, 6, 10 horas, a PCO2 já está lá em cima de novo. E qual é o problema agora? É que o bicarbonato dele está baixinho. Ele já eliminou aquela reserva que ele tinha de bicarbonato para compensar a retenção crônica de CO2. Aí o bicho vai pegar. Porque essa PCO2 que se eleva vai fazer com que o pH caia e caia muito. O indivíduo vai entrar em acidose respiratória aguda, vai evoluir com sonolência, piora a acidose e o paciente vai precisar ser reintubado. Tá bom? Então a regra, paciente com retenção crônica, que está com pH normal, a gente não precisa diminuir a PCO2 dele. Deixa a PCO2 dele elevada. Se o pH estiver normal, não tem problema algum. Tá? O paciente está habituado com aquele nível de CO2 mais elevado. Isso é diferente para a retenção aguda. Então no paciente com retenção aguda, que chega com pH baixo, aí sim, a gente tem que lançar mão de parâmetros do ventilador, de ajuste do ventilador para compensar a acidemia desse paciente, para diminuir a PCO2. E como ele não é um paciente com doença muito grave, quando a gente desentubar esse indivíduo, o pulmão dele tem DPOC, mas é uma DPOC leve a moderada. Ele vai conseguir ventilar bem, né? E essa ventilação boa desse indivíduo vai fazer com que a troca gasosa, os parâmetros na gasometria, fiquem estáveis. E ele vai ficar bem. Tá? Então a gente só corrige PCO2 quando o pH estiver baixo. Quando o pH estiver normal, está tudo tranquilo. Esquece a PCO2. Tá bom? Bem, para a gente finalizar, como isso tem aparecido em provas. Então, duas questões de prova. Uma questão do INCA do Rio, uma questão muito interessante. Joana tem 48 anos, é tabagista desde os 15 e queixa-se de falta de ar aos grandes esforços. Tem um murmúrio vesicular reduzido, com discretos estertores e sibilos bilaterais. Frequência respiratória boa. Você solicita uma espirometria que mostra, entre outros parâmetros, um VF1, FEV1, é o VF1 em inglês, né? De 60% do previsto. Isso é uma crítica à prova, né? Não tem por que usar o termo em inglês, tá? Você conversa com Joana e planeja o uso de quê? Então o que ele quer que a gente diga é qual o diagnóstico possível de Joana, é isso que ele quer que a gente infira desses dados que ele apresentou, para dizer qual o tratamento que Joana deve receber. Tá? Então essa é uma situação muito comum nas provas, é uma situação que a gente tem uma tendência a se equivocar às vezes. Sabe por quê? Porque a gente fica locubrando muito em cima do caso que foi apresentado. A gente pensa, nossa, Joana tem estertor, o que será que isso quer dizer? Nossa, Joana tem um VF1 de 60%, ele deve estar querendo dizer alguma coisa com isso. Nossa, Joana tem 45 anos, ele deve estar querendo dizer alguma coisa com isso. Tá? E a gente vai valorizando pontos específicos isoladamente, e isso acaba atrapalhando a nossa conclusão final. Tá? Primeira coisa, quando a gente vai responder uma questão de caso clínico, é lembrar que o caso foi montado. Então, quem montou esse caso aqui, queria passar uma informação para a gente baseado nesses dados. Então, ele deu alguns dados para dizer que ela pode ter determinada coisa e deixou de dar uns dados dizendo para a gente assim, olha, nem pense em tal coisa porque ela não tem. Então, a gente vai valorizar, de fato, o que está escrito na questão. A questão começa no J de Joana e termina nos 2 pontos. Nada de elucubração adicional. Tá? Então, Joana é uma senhora jovem, está na 5ª década de vida, 48 anos, fumou muito e tem sintomas que podem ser compatíveis com asma, DPOC, doença fibrosante, insuficiência cardíaca, com tudo. Mas até agora o que a gente tem de importante de Joana é que ela fuma muito. Esse é o dado importante até agora. Ela tem um murmúrio vesicular reduzido, isso pode acontecer em qualquer doença respiratória. Estertor e sibilo, um monte de coisa pode dar. Insuficiência cardíaca, fibrose, asma, DPOC, então não ajuda a gente. A gente pediu os exames que mostrou um VF1 dela menor que o normal. Mas o VF1 isoladamente também não quer dizer nada. O VF1 pode estar baixo por obstrução, por restrição, por distúrbio misto. Tá? Então, de fato, o único dado que pode levar a gente para um diagnóstico, no caso de Joana, do que foi apresentado, é o hábito de fumar. Os outros dados não vão fazer com que a gente pense mais em uma doença e muito mais do que nas outras, a não ser o hábito de fumar. Tá? Então a gente tem sempre que fazer essa análise crítica nas questões. Os outros dados podem sugerir uma gama enorme de doenças sem privilegiar uma em detrimento de outra. Tá? Que doença respiratória a gente pode pensar que justifica esses dados clínicos? É a paciente fumando muito? DPOC. Pode ser asma? Pode. Pode ser fibrose pulmonar? Pode. Pode ser insuficiência cardíaca? Pode. Mas o mais provável é que se trate de DPOC. Tá bom? É assim que a gente tem que lidar com
qualquer caso clínico na prova de residência. Claro que às vezes tem um dado na questão que é emblemático para um diagnóstico, aí facilita tudo. Tá? Nesse aqui a gente vai valorizar o tabagismo. Tá bom? Ah, mas DPOC não é para ver mais na frente, paciente com 50, 60 anos? De fato, a gente observa um pouquinho mais adiante, mas ela começou a fumar muito cedo. Então, provavelmente, essa paciente tem tudo para ter DPOC mais precocemente. Tá bom? Mas veja que mesmo assim ela está respeitando aquele critério da deficiência de alfa-1-tripsina, que é a DPOC com menos de 45 anos, que é quando a gente geralmente não vê DPOC. Ela tem 48. Tá bom? Mesmo que a gente tivesse em dúvida, nossa, que diagnóstico será que ele está querendo sugerir? Vamos olhar as opções. Ele fala broncodilatador de longa ação, de curta ação, corticoide inalatório e teofilina. Então, fibrose pulmonar, ele não está querendo que a gente pense aqui, nem insuficiência cardíaca. O que ele quer mesmo é que a gente diferencie de asma e DPOC. Se ele quisesse que a gente pensasse em asma, ele teria dito alguma coisa sugerindo esse diagnóstico. Como, por exemplo, paciente com atopia, história familiar de asma, sintomas episódicos, que é a característica da asma. Ela não tem isso. Tá? Então, provavelmente o diagnóstico é de DPOC. Como ela tem sintomas fixos, há um esforço já bem definido, aos grandes esforços, o tratamento dela é regularmente com broncodilatador de longa ação. Se ela cansasse uma vez ou outra, doutor, de vez em quando eu me canso. Né? Uma vez ou outra, quando eu faço tal esforço, mas não é sempre não. Aí era só um broncodilatador de curta. Tá? Mesmo assim, só com esforço, e só sob demanda, e não de forma regular. Tá bom? Então, a resposta certa é a letra A. Um paciente portador de DPOC com 56 anos, 7 dias após o episódio de resfriado, tem piora da dispneia e também da tosse, com aumento da expectoração que está purulenta. 3 critérios de Anton Nissen. E olha só, expectoração purulenta. Então, além de exacerbado, esse paciente precisará de antibiótico. Tá? Indicações de antibiótico: secreção purulenta na exacerbação ou exacerbação grave. 6 meses antes ele teve um quadro semelhante e vinha usando regularmente um beta-2 inalatório de ação prolongada. No exame físico, ele está dispneiro, com frequência respiratória de 24 incursões por minuto, sem febre. PA está boa, escuta pulmonar, tem ronco e sibilo difuso. A cianótica é orientado. A radiografia tem hiperinsuflação sem consolidação. Então, pela ausculta, como não tem achado localizatório, não tem crepitação localizada, e como a imagem não mostra um foco pneumônico, ele não tem pneumonia. Mas ele tem a secreção purulenta. Né? Então, secreção purulenta na exacerbação de DPOC vai sugerir o uso de antimicrobianos. Tá bom? E por que ele falou que esse paciente teve essa exacerbação nos últimos 6 meses? Ele quer confundir a nossa cabeça. Ele quer sugerir para a gente que talvez esse paciente que está tendo a segunda exacerbação mereça corticoide inalatório. A gente vai dar corticoide inalatório para esse paciente? Não, porque ele está exacerbado agora. Isso não faz parte do tratamento da exacerbação. E segundo, a gente precisa ver a função pulmonar dele. Tá? Então, além de ter mais de uma exacerbação, tem que ter VF1 menor que 50% para usar corticoide inalatório. Mas isso seria uma discussão para tratamento ambulatorial. Na exacerbação, o corticoide inalatório não faz parte, nem na DPOC, nem na asma. Tá? E ele pergunta o que a gente vai fazer de conduta. Eu aposto que a conduta vai nortear o uso de antimicrobiano. Né? Então vamos ver aqui, vamos olhar de baixo para cima as opções que ele coloca. Letra D, internar esse paciente em UTI, até pode ser, né? Ele não deu dados que mostram que o paciente está tão desconfortável, mas precisaria ver o paciente, né? Mas pelo que ele falou não teria tanta necessidade. Devido a provável exacerbação não infecciosa, possivelmente embolia, não. Tem expectoração amarelada, purulenta. Isso provavelmente deve ser infecção, sem falar que infecção é o mais comum. Então não tem por que pensar em embolia mais nesse caso. Letra C, solicitar urgentemente gasometria arterial e iniciar oxigênio terapia por se tratar de exacerbação de DPOC. Não precisa da gasometria, basta ver a oximetria para ver se o paciente precisa ou não de oxigênio domiciliar, de oxigênio durante a exacerbação. Letra B de bola, iniciar antibiótico, perfeito. Aumentar a dose do broncodilatador com anticolinérgicos inalados, perfeito, né? Dá mais broncodilatador para esse indivíduo. Associado a corticoide, nesse caso sistêmico, por 7 a 10 dias, pois trata-se de exacerbação infecciosa da DPOC. Perfeito. Letra B está correta. E a letra A, manter o broncodilatador inalatório, tudo bem. Associado a teofilina, não, a gente só dá quando a coisa não está indo bem, as xantinas. E hidrocortisona e hidratação venosa. O corticóide, tudo bem. A hidratação, a rigor, esse paciente não parece precisar, mas o que está incorreto nessa questão aqui é o uso da xantina, que está muito precoce no tratamento desse paciente, e a falta do antimicrobiano. Tá bom? Um grande abraço, pessoal.